Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? A minha saudação também a todos que estão nos acompanhando através dessa live. Meus amados irmãos, se o culto terminasse agora, eu já voltaria cheio, eu voltaria regozijando pela presença de Deus neste lugar. Mas eu sei que o Senhor ele tem algo ainda a falar no nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12, somente o versículo 10. Primeiro culto eu ministrei em Gênesis capítulo 15, versículo 7, mas Deus mudou o negócio. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Palavra candarabachei, forte presença. Alamanduia, alabachei, aleluia. Santo Deus, glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vou ler mais uma vez. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deixa eu tomar o nosso assento, glorificando ao Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esta segunda epístola à igreja de Corinto, nós vemos essa declaração do apóstolo Paulo. Ele dizendo que ele sentia prazer nas fraquezas. E isso, meus amados irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, isso me chamou a atenção. Eu disse: como alguém pode sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Como que alguém pode ter prazer nisso? Porque se eu perguntasse aqui, quem sente prazer na fraqueza? Quem sente prazer quando é injuriado? Quem sente prazer quando está passando necessidade? Quem sente prazer quando está sendo perseguido? Quem sente prazer quando está sendo angustiado? Tenha certeza que ninguém ergueria a mão. Mas nós vemos Paulo ele fazendo essa declaração que ele sentia prazer nas fraquezas. E aí eu falei: meu Deus, mas por que Paulo ele fez essa declaração? Aí eu comecei a entender pelo lado espiritual que tudo isso contribui para que nós venhamos nos chegar mais perto de Deus. Fala para esse irmão assim: Paulo não era masoquista, não. Ele não gostava de apanhar, mas ele entendia os princípios espirituais que regiam a sua vida. E eu quero explicar nessa noite cada um deles. Quando ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas. Irmãos, é na fraqueza que nós dependemos mais de Deus. É no momento quando você se sente fraco, que você se lembra que você tem um Deus forte, que você sente que você tem um Deus poderoso e que Ele pode todas as coisas. Então, quando você está fraco, aleluia, você se derrama na presença desse Deus. Você diz: Senhor, eu estou fraco, mas eu sei que o Senhor é forte. Eu sei que o Senhor batalha por mim. Eu sei que o Senhor peleja por mim. E eu sei também que o Senhor é o Deus que me fortalece. E o próprio profeta Isaías, ele faz essa declaração em Isaías 40, versículo 27. Ele vai dizer assim: dai força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele diz: os jovens se cansarão, os mancebos se cansarão, se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fala para ele assim: a tua força, ela vem do Senhor. Ele é a nossa força. Mas eu entendo, meus amados irmãos, que nós devemos também sentir prazer nas fraquezas. Em algumas versões vai dizer que Paulo ele se sentia alegre nas suas fraquezas. Por quê? Porque eu entendo o princípio de Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Pergunta para esse irmão: por que está andando cabeça baixa então? Irmãos,
Nós éramos para ser o povo mais feliz da face da terra. Sabe por quê? Porque nós temos um destino. Fala assim: nós temos um destino, que é ir morar na Nova Canaã. Ou seja, Ele já te selou, querido, Ele já te carimbou. Você já está no correio de Jeová, e a tua vida vai chegar nas mãos dele lá na Nova Jerusalém. É isso que Paulo fala em Efésios: fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da vossa herança, Ele é o penhor para o resgate de Deus. Ou seja, quando Deus te deu o Espírito Santo, sabe o que isso significa? O Espírito Santo é a garantia de que você vai chegar até as mãos do Pai, de que você vai chegar e vai entrar pelos portões celestiais. Veja que ele usa a palavra selo. O que é um selo? Quando você quer mandar uma carta, você vai lá no correio, você entrega aquela carta, o funcionário do correio ele vai selar e ele vai carimbar. O que significa aquele selo? Representa a garantia que aquela carta não vai extraviar, que aquela carta vai chegar na mão do destinatário, e você é uma carta selada pelo Espírito Santo, e você vai chegar na presença de Deus naquele último dia. Por isso ele diz que ele sentia prazer nas fraquezas, porque ele sabia que a sua alegria era a sua força. Mas ele diz também que ele sentia prazer nas injúrias. Irmãos, quantos já foram injuriados aqui? Todos nós. É difícil passar por injúrias, não é? O que é injúria, pastor? É quando alguém te acusa de coisas que você não fez. Você está sendo injuriado. Te acusaram de coisas que você não fez. E muitos nessa hora, como é natural do ser humano, se abate, se entristece. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não se entristeça, tenha prazer, tenha alegria. Sabe por quê? Porque um dia o teu mestre também ele foi injuriado, ele foi acusado de coisas que você não fez. E você acha que eu e você, como servos dele, nós seríamos diferentes? O próprio Cristo diz: olha, se perseguiram ao dono da casa, quanto mais aos serventes. Se falaram que o dono da casa tinha demônios, quanto mais vocês, os serventes. Então é quando eu e você somos injuriados, é quando eu e você que nós somos caluniados, quando nos falam que fizemos coisas que nós não devemos, que nós não fizemos. É aí que você tem que se alegrar, porque você está cumprindo a lei de Cristo, você está sofrendo assim como o teu Senhor sofreu. E eu entendo, meu Deus, que todo aquele que é injuriado, aleluia, ele se parece com Cristo, porque Cristo, ele foi injuriado também. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ele era injuriado, ele não retrucava, mas o que ele fazia? Ele entregava todas as coisas àquele que julga justamente. Fala para esse irmão: não tenta se defender, não. Sabe por quê? Quando você tenta se defender, você está ponhando a tua mão. E quando você põe a tua mão, Deus tira dele. Porque a palavra de Deus diz assim: é Deus quem nos justifica. A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entregue tudo no tribunal de Cristo, entregue tudo nas mãos do Senhor. Quando eu sou injuriado, o que eu faço? Senhor, está nas tuas mãos. É o Senhor que julga. Eu não peço nada, o Senhor está nas tuas mãos, é o Senhor que julga. O Senhor sabe como tratar, o Senhor sabe como agir. E da mesma forma não tem que se defender, não vai tirar satisfação, não. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não. Fique quieto, entregue na mão de Deus, porque é Ele que te justifica. Fala para esse irmão: se você tem um advogado, ele se chama Espírito Santo. Porque um dos significados de paracletos é ajudador, mas também advogado. Temos um advogado que é o Espírito Santo, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não tem que se justificar, não. Porque na hora da vontade, eu dá vontade de ir lá e tirar satisfação. Como muitos falam, pedir 5 minutos de licença para Jeová e descer o braço. Não faça isso, não, você perde a tua bênção. Entregue tudo na mão de Deus. Senhor, o Senhor está vendo, Senhor. A calúnia que eu estou recebendo, a injúria, eu não devo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, então está nas tuas mãos. É o Senhor que me justifica. Mas ele sentia prazer também nas necessidades. Quem já passou necessidade? Alguém gosta de passar necessidade? Mas por que Paulo falou que sentia prazer na necessidade? Porque quando eu e você estamos passando na necessidade, que nós estamos prontos para receber a provisão de Deus. Como que Deus vai prover algo na tua vida se você tem tudo? Não
vou abençoar o filho, ele tem tudo. Mas quando você está passando necessidade, você vê a mão de Deus agindo ao teu favor, a porta que você menos imaginava que se abriria, Deus abre para mostrar que Ele te ama, para mostrar que Ele é a tua vida, para mostrar que Ele é contigo. Ele manda pessoas que você menos esperava para te abençoar, para mostrar que Ele é o Deus da provisão. Irmãos, nós temos passado por isso. Ano passado, vou citar o nome que essa pessoa está aqui, é Antiete Cristo. Mas Deus usou essa pessoa para nos abençoar. Pastora, a gente estava fazendo compra e ela disse assim: estou com muita vontade de comprar um queijo caipira. E eu falei: compra, mas eu não queria desse de mercado. Eu queria daqueles queijos caipira mesmo. E passou, naquela semana nós estávamos para vir para a igreja. Uma irmã da igreja ligou: pastora, a senhora gosta de queijo? Eu gosto. Então, porque eu estava em casa e Deus me tocava para levar esse queijo para a senhora. Ela falou assim: é de Deus, porque essa semana eu dizia que eu estava com vontade de comprar um queijo para comer, mas o queijo caipira. Isso foi no domingo. Chegou na quinta-feira, outra pessoa, está aqui também, vou citar o nome, deu outro queijo. Falei: olha, Deus deseja, Deus está cumprindo. Por quê? Porque Ele é o Deus da providência. Então é quando você está necessitado que Deus levanta alguém para te abençoar. Você vê a provisão de Deus. O nome de Deus continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, e Ele vai prover na tua vida. Então Paulo dizia: olha, eu sinto prazer nas necessidades. Sabe por quê? Porque era na necessidade que ele via a provisão de Deus, era na necessidade que ele via o agir de Deus, o operar de Deus, a riqueza de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, e eu ministro isso sobre a tua vida. Aquilo que você precisa, Deus vai suprir. De cada vassoura, de comandácia. Irmã Thaís, olha aqui para mim, irmã Thaís. Irmã Thaís, olha aqui para mim. Tu tem estado muito preocupado com essa gravidez. Mas eu digo para ti nessa noite, da parte de Deus, não é de mim não. Descansa o teu coração. Deus vai prover tudo para essa criança. Descansa o teu coração, receba isso da parte do Senhor. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Senhor da provisão. Mas não para por aí. Ele diz que ele sentia também prazer nas perseguições. Quem gosta de ser perseguido? Ninguém. Perseguir, irmão, só porque misericórdia. Eu e a pastora que eu digo, o ministério perseguido, esse ministério nosso. Mas por outro lado eu me alegro, por quê? Porque se estão batendo em nós, se estão perseguindo, é sinal de que nós estamos na direção certa. E sabe o problema que eu costumo dizer? Pode bater bastante. Somos como um omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Já viu um omelete? Outro negocinho que rende, né? Irmã Vivi. Você pega um ovo ali, quebra e ó, 5 come daquele omelete. Um ovo rende. Somos como omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguido, mais cresce. Quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais ela crescia. Sabe por quê? Porque é na perseguição que crescemos. Nós passamos dias aí que a igreja foi fechada, mas muitos acharam agora a igreja acaba. Meus amados irmãos, nós vemos na história da igreja que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais cristão era o morto nas arenas, devorado pelos leões, queimado na fogueira. Quando muitos estavam sendo mortos no Coliseu, devorados pelos leões, lá na arquibancada 6 se convertia. Ao ver a fidelidade e o suplício dos nossos irmãos, porque eles morriam, mas não negavam a fé. Então, querido, quanto mais se persegue, mais você vai crescer. Erga a mão para receber nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais, aleluia, te persegue, mais você vai crescer. Quanto mais falam mal de você, mais abençoado você vai ser na presença de Deus. De cada vassoura, de comandácia. No teu coração. Por quê? Porque Jesus foi perseguido também. Se nós somos filhos dele, não vamos ser perseguidos? Não vamos ser perseguidos. E a perseguição, que ele pode ter certeza que conforme os dias se passam, vai ficar pior. Tem que se cumprir a palavra. Por amor de mim, vós sereis perseguidos. Vão ser perseguidos. Mas é na perseguição que
E Deus, Ele te abençoa, que você cresce cada vez mais. É na perseguição, além que você vai desfrutar do sobrenatural de Deus. É na perseguição que o Senhor, Ele abre portas, até mesmo onde não existe porta. Os anjos, eles descem sobre a tua vida, para trazer aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz que Elias estava sendo perseguido por Acabe. Ele profetizou: vai chover 3 anos e meio na face da terra, uma gota de chuva não vai cair, segundo a minha palavra. Olha a ousadia dele. Segundo a minha palavra, e ele se retira e ele vai orar. E Deus assinou embaixo. Ele falou assim: agora Elias, se retira, Acabe vai te perseguir. Vai lá com Querite, pega o ribeiro. E eu já ordenei aos fornos que de manhã e de tarde te levem pão e carne. Olha para você ver. Irmãos, quem pode com esse Deus, irmão? Ó, de manhã os fornos, ó. Querido, para Deus te abençoar, Ele usa corvos ainda. Para Deus te abençoar, que você está andando na rua, você tropeça em dinheiro. Para Deus te abençoar, para comandar e a barba cheia. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe todas as coisas ao teu respeito. Ele manda as pessoas certas, na hora certa, para te abençoar. Porque o nome dele é Jeová Jireh. E quando o ribeiro se secou, Deus disse: levanta, agora vai para Sarepta. Eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E Acabe, irmãos, procurou Elias, perseguiu Elias por todo Israel, até mesmo nos países circunvizinhos, e não achou. Por quê? Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas ele diz assim, que ele sentia prazer também nas angústias por amor de Cristo. Nas angústias por amor de Cristo. Porque muitas vezes nós vamos nos angustiar por amor de Cristo. Muitas vezes você vai sofrer por amor a Ele. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Então está angustiado por amor de Cristo, pelo contrário, sinta prazer, porque um dia também se angustiou. Lá no Getsemane diz: a minha alma está angustiada até a morte. Orai comigo uma hora. Ele estava angustiado, ele sentiu angústia, e da mesma forma vai ter momentos que eu e você vamos nos angustiar, como ele se angustiou nessa terra. Mas tudo isso, querido, se é por amor a Cristo, você está angustiado porque você pegou, aí é diferente. Mas se você está angustiado porque você está fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus, se alegre, tenha prazer. E para finalizar, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Ele sabia disso. Por quê, irmãos? Quando você acha que você está forte, coitadinho de você. Vou repetir. Quando você acha que você está forte, cuidadinho de você. Tem muitos que faz parte do peito. Ó, eu jejuei essa semana, ó, essa semana eu orei 3 horas. Querido, cuidado. Por quê? Ele vai confiando nele. Mas quando você está fraco, querido, você vai na dependência de Deus. Você vai na dependência do Espírito Santo. Você diz: Espírito Santo, vai comigo, porque eu sou fraco, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo, Senhor. Quantos já teve essa experiência? Eu creio que muitos aqui já tiveram. Irmãos, tem vezes que chega a pessoa aqui orar por mim, irmãos, que quase que eu que peço oração para a pessoa. De tão fraco que eu estou. Eu disse: Senhor, meu Deus, olha, Senhor, eu estou. E sabe o que acontece? Você diz: Senhor, Espírito Santo, é o Senhor, Pai, o Senhor é forte. Quando você ora, o milagre acontece, porque Deus mostra que não é por você, é por Ele. Então, Paulo entendia: quando estou fraco, aí eu estou forte. Você vai abençoar alguém, você vai orar por alguém, você está precisando de oração. Você vai orar por uma cura, muitas vezes você está enfermo. Isso acontece muito comigo, com a pastora. Nós estamos enfermos, orando e Deus curando outras pessoas, mas muitas vezes nós mesmos estamos enfermos. Nós estamos pedindo para que Deus renove, mas nós estamos precisando de um renovo. Mas é nessa hora que Deus ele vem, e Deus ele fortalece, Deus ele enche, e Deus ele prova que Ele é conosco, e Deus ele opera milagre para mostrar que nele você é forte. Então
Quando ele diz, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mas o oposto é verdade. Quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. Então, querido, você que chegou aqui nessa noite, tem se sentido fraco. É sinal de que você sabe que você depende de Deus, que você precisa de Deus, e a tua fortaleza é Ele. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te usar, é Ele que vai cumprir as promessas que Ele te fez. Dependa totalmente dele. Diz: Senhor, eu dependo de ti, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, eu sou um homem, mas o Senhor é Deus, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque é Ele que nos fortalece, aquele que nos fortalece. Fique com essa palavra nessa noite e as palmas louvam. Deus abençoe a vida, Deus abençoe os irmãos da live.